Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Em mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos reunidos nessa quinta-feira para o nosso culto de oração e pregação da palavra. Nesse formato, às 19h30, nós nos reunimos numa sala virtual de oração e nesse momento nós nos colocamos diante das Escrituras para ouvirmos a exposição da palavra. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 15 até o de número 32. E assim nos diz a palavra do Senhor em Marcos 15, começando no versículo de número 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram-lhe sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós pedimos a tua graça sobre nós e teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que recebamos aquilo que o Senhor preparou para nós. Desde quando inspirou o teu servo Marcos para escrever esse texto, essa narrativa a respeito da crucificação de nosso Senhor, até o momento da exposição desse texto nesta noite. Deus Todo-Poderoso, que possamos ter uma visão maior, mais profunda, mais perfeita, Senhor, a respeito da tua obra. Quando o Senhor recebeu sobre si a nossa condenação, quando o Senhor tomou sobre si as nossas transgressões e pecados e morreu para que fôssemos libertos de toda a condenação e do poder do pecado. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos nesta hora e pedimos a tua graça, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei a imagem que vocês têm de Jesus, como vocês imaginam que ele deveria ser, mas eu imagino que Jesus deveria ser um homem forte. E eu não falo aqui em termos de beleza física, como se Jesus fosse aquele do tipo saradão, mas sim em termos de força física e mental. Digo isso porque os sofrimentos pelos quais Jesus passou até a sua crucificação e morte mostram que ele tinha uma grande força física e emocional. Vejam que Jesus
passou em claro a noite de quinta para sexta-feira da Páscoa judaica. Aliás, o final da noite de quinta-feira foi terrível para ele. Jesus viveu momentos de agonia, aflição e tristeza que pareciam que levariam ele a um colapso físico e mental. Isso chegou ao ponto de Jesus demonstrar sinais de um quadro clínico raro conhecido como hematidrose, que é o sangramento junto com o suor provocado pelo rompimento de vasos sanguíneos debaixo da pele em razão de grande estresse e reações do sistema nervoso que está submetido a uma enorme pressão emocional. Isso aconteceu antes de Jesus ser preso por volta da meia-noite e levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Ali, ele enfrentou um longo processo de julgamento estressante fisicamente e emocionalmente. Durante a madrugada, o Supremo Tribunal Religioso Judaico, conhecido como Sinédrio, se valeu de falsas testemunhas e pressionou Jesus para conseguir alguma prova contra ele, mas nada eles encontraram. Mesmo assim, mais ou menos às 3 horas da madrugada, Jesus foi condenado à morte por blasfêmia, depois que ele admitiu ser o Cristo, o Filho de Deus. Foi quando ele foi cuspido pelo Sinédrio e agredido com socos e tapas pela guarda do templo. Essa sessão de tortura foi conduzida até a mais ou menos às 5 horas da manhã, quando, nesse horário, o Sinédrio voltou a se reunir para formalizar o processo de condenação de Jesus. Dali, ele foi levado amarrado até o governador romano sobre a Judéia, aquele chamado de Pôncio Pilatos. Diante de Pilatos, Jesus foi submetido a mais uma sessão de interrogatório e mais acusações. Mas Pilatos não encontrou razões para condenar Jesus. E deveria ser pouco mais de 6 horas da manhã, quando Pilatos encaminhou Jesus a Herodes Antipas, que era chamado de rei, mas na verdade era o governador sobre a região da Galileia, debaixo do governo do Império Romano. Por ser da região da Galileia, Jesus foi enviado por Pilatos para Herodes, que também estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Diante de Herodes, Jesus foi submetido a mais um interrogatório, mais falsas acusações por parte das autoridades religiosas judaicas e mais zombaria e mais escárnio. E vejam que eu estou destacando não só as agressões físicas que Jesus sofreu, mas também as pressões de ordem emocional que ele teve de suportar. Sendo acusado falsamente, tratado como criminoso mesmo sendo ele inocente, mesmo sendo ele a vítima em todo esse processo. E isso certamente fragiliza qualquer pessoa. São coisas que vão alquebrando a pessoa, cansando, fragilizando, esgotando a pessoa fisicamente e emocionalmente. Mas Herodes também não viu motivos para condenar Jesus e o mandou de volta para Pilatos. E novamente, diante de Pilatos, Jesus foi submetido a mais perguntas, mais acusações, até que a multidão que estava do lado de fora foi incentivada a fazer um pedido ao governador romano. Era costume soltar um preso durante a Páscoa e então Pilatos submeteu à multidão Jesus, o Cristo, chamado de Rei dos Judeus, e Barrabás, um rebelde, um revolucionário, um insurgente que tinha sido preso por assassinato. A multidão escolheu então Barrabás e exigiu a crucificação de Jesus. E daí, aos gritos de mata, mata, crucifica-o, crucifica-o, Jesus foi entregue por Pôncio Pilatos aos soldados romanos para ser açoitado e depois crucificado. E foi nesse ponto que nós começamos a leitura do texto para a pregação desta noite. E daqui em diante, nós veremos que o Evangelho de Marcos chega ao seu ponto mais alto, mais elevado. Marcos dedica 40% da sua narrativa à última semana de todo o ministério de 3 anos e meio de Jesus. E quase metade dessa narrativa da última semana está restrita ali aos eventos ocorridos nas últimas 24 horas que terminaram com a crucificação
e a morte de Jesus. Na mensagem de hoje nós veremos que o Rei crucificado é verdadeiramente o Filho de Deus. Nessa noite, nós veremos que o Rei crucificado é verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos escreveu esse evangelho para um público não judeu, provavelmente, especialmente, para a igreja constituída ali em Roma. E é justamente da boca de um oficial do exército romano que nós ouvimos a declaração que liga o fim ao início dessa narrativa. Quando Marcos escreveu, no capítulo 1, no versículo de número 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E chega a esse ponto, com o oficial romano declarando, realmente, este homem era o Filho de Deus. Por isso nós veremos nessa noite que os sofrimentos de Jesus mostram que ele é o Cristo, o Filho de Deus, nos versículos 16 a 20. Em seguida nós veremos que a crucificação de Jesus mostra que ele é o Cristo, o Filho de Deus, nos versículos 21 a 32, e então nós veremos que a morte de Jesus mostra que ele é o Cristo, o Filho de Deus, nos versículos 33 a 38. Vamos então aos sofrimentos de Jesus e como que esses sofrimentos mostram que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Como lemos aqui, novamente veja aí comigo, no versículo de número 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vejam, os judeus eles também submetiam os condenados à pena de açoites, ou seja, de chicotadas. Mas havia entre os judeus condições e regras para isso. Os judeus usavam chicotes com tiras de couro e as chicotadas não podiam passar do número de 40. Eu não estou dizendo isso, não estou dizendo que isso era coisa pouca, nem que era fácil de ser suportado por aquele que era açoitado, mas para dizer e destacar que os romanos eram muito mais cruéis quando se tratava de açoitar alguém. Os romanos, eles utilizavam um chicote chamado de flagelo, que tinha em comum com os judeus o cabo e as tiras de couro, mas o flagelo romano era um chicote muito mais agressivo, lesivo e mortal. Nas pontas das tiras de couro do flagelo eram amarrados pedaços de metal e ossos cortantes que, quando atingiam a região do corpo da pessoa que estava sendo açoitada, arrancavam pele e carne, provocando feridas tão profundas que lesionavam músculos, órgãos internos e chegavam aos ossos. E como se isso não bastasse, não havia um limite de quantas chicotadas a pessoa recebia. Tudo ficava submetido à impiedade, à perversidade e à disposição física dos carrascos. E eu digo isso porque levantar o braço e golpear com o flagelo repetidas vezes era um processo cansativo que levava o flagelador à exaustão. Mas isso não era problema, porque havia outro na fila para dar continuidade a essas chicotadas. O filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, retrata bem isso, e quem viu o filme vai se lembrar do horror mostrado naquelas cenas. O condenado era amarrado de forma a ficar curvado e começava recebendo essas chicotadas na parte de trás do corpo, nas costas e também nas pernas. E depois de ferido bastante, esse condenado era virado e recebia essas chicotadas na parte da frente do corpo. E o que restava da pessoa flagelada era sangue e ferimentos profundos expostos. Muitos morriam só nesse processo de flagelação. Só que Jesus, não. Ele resistiu a tão grande sofrimento e teve de carregar a viga da sua cruz. Mas não sem antes ser submetido à zombaria, ao escárnio, à humilhação e mais tortura física.
Os soldados trajaram Jesus como se fosse um rei, mas fizeram isso de forma humilhante e cruel. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, espinhos que perfuraram a testa e o couro cabeludo dele. E não satisfeitos, os soldados pegaram um cabo de madeira que entregaram, colocaram na mão direita de Jesus como se fosse um cetro e usaram este cabo de madeira para bater na cabeça dele. Jesus foi cuspido, escarnecido, zombado, até que pouco antes das 9 horas da manhã daquela sexta-feira, ele foi levado para ser crucificado. E nesse processo de julgamento, condenação e tortura, Jesus foi levado de lá para cá por seus executores, cumprindo e concordando com a profecia de Isaías, que predisse que o Cristo seria oprimido, afligido e levado para o matadouro como um cordeiro mudo. Jesus suportou tudo isso sem dizer uma palavra. Mas Marcos também nos mostra, nos versículos 21 a 32, que a crucificação de Jesus também revela que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Marcos conta pra gente aqui no versículo de número 21 o seguinte: certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E daí a gente percebe que depois de tanto sofrimento, ferimentos, exaustão física e pressão emocional, Jesus chegou ao seu limite e não teve forças para continuar carregando a viga da sua cruz até o lugar da sua crucificação. Jesus mostrou, como eu destaquei aqui para vocês, mostrou ser um homem forte, mas ele não era o super-homem. Ele não era o homem de aço, o super-herói da DC Comics. Os condenados, eles eram obrigados a carregar a cruz, mas eles não carregavam a cruz como essa que vocês podem ver aqui atrás de mim. Essa cruz que está lá no púlpito da nossa igreja é do tamanho real de uma cruz como a que Jesus foi crucificado, só que ele não carregou uma cruz montada como essa que vocês veem aqui atrás de mim, formada pela base vertical, onde os pés do condenado eram presos, e também pela viga horizontal, onde os braços do condenado eram presos. Jesus carregou a viga horizontal, que pesava uns 20 quilos, e lá, no lugar da crucificação, esta viga horizontal era montada, era colocada sobre a haste vertical que se apoiava então no chão. Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, estava passando por ali e foi convocado pelos soldados romanos a carregar a viga de Jesus. Marcos menciona Simão e seus filhos como se eles fossem bem conhecidos dos leitores do seu evangelho e provavelmente os filhos de Simão faziam parte da igreja em Roma. Inclusive Paulo menciona um Rufo na sua carta escrita à igreja em Roma. E então nós vemos que Simão de Cirene foi o homem que durante alguns minutos se identificou com Jesus, que em certa ocasião disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Simão de Cirene colocou sobre suas costas a viga da cruz de Jesus e caminhou atrás dele. E o curioso é que ele se chamava Simão, o mesmo nome do apóstolo Pedro, que nós conhecemos como Pedro, que ficou assim conhecido quando Jesus o deu esse nome e que significa pedra. E foi esse Simão Pedro que disse estar disposto até a morrer com Jesus, mas negou a ser que era um dos discípulos na madrugada em que Jesus foi condenado diante do Sinédrio. Então, a gente vê que um Simão, aquele de Cirene, encarnou o que Jesus disse ao carregar a cruz e segui-lo até o Gólgota, o lugar da crucificação. Enquanto que o outro Simão,
chamado Pedro, encarnou a vergonha ao negar Jesus. Simão Pedro foi restaurado por Jesus depois da ressurreição, mas foi Simão de Cirene quem se identificou de forma especial com Jesus na sua crucificação. E nesse sentido, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, que escreveu: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E chama a nossa atenção o fato de Simão ser de Cirene, uma localidade que ficava no norte do continente africano, onde tantos hoje sofrem por causa da perseguição aos cristãos. E a igreja sofredora, ela se identifica com Jesus enquanto faz o bem, anuncia o evangelho e dá testemunho em um mundo que jaz no maligno. Então, seja em lugares onde a igreja sofre acusações e é julgada injustamente nos tribunais constituídos, ou onde ela é perseguida politicamente, ou então onde a igreja é assediada moralmente e ridicularizada por causa de Jesus, o Rei crucificado, que é verdadeiramente o Filho de Deus, essa igreja é o corpo de Cristo e se identifica com ele em seus sofrimentos. Como nós lemos nos versículos 22 a 28, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, no lugar conhecido como Caveira, que é a tradução de Gólgota no aramaico. Esse lugar também é chamado de Calvário, e essa palavra vem do latim por causa do termo calva ou crânio calvo, como o de uma caveira. E um lugar que tem esse nome devia lembrar por si só a morte, por todos os lados. A crucificação era a punição para os crimes mais graves dentro da lei romana, destinada aos escravos e àqueles que não tinham cidadania romana. Pregos longos e pesados, feitos de ferro, eram afixados na madeira, atravessando os punhos e os calcanhares daquele condenado e crucificado. A pessoa crucificada, ela então sofria com sufocamento provocado pelo peso do corpo e ela tinha de fazer força para se erguer e ter algum alívio. Esse processo excruciante demorava horas de agonia e sofrimento. E daí Marcos conta pra gente que tentaram dar vinho misturado com mirra para Jesus. E fizeram isso porque essa era uma mistura anestesiante. Ela tinha o propósito de aliviar a dor dos crucificados, mas nós vemos que Jesus ele se negou a beber essa mistura anestesiante. Ele queria se manter em alerta e consciente de tudo o que ele ainda teria de passar dali até às 3 horas da tarde, quando ele veio morrer. Então Jesus ele ficou das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, pendurado na cruz, e foram 6 horas de grande agonia. O relato dos evangelhos mostram que o lugar onde Jesus foi crucificado ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém, mas ainda assim próximos a esses muros, de tal forma que os muros serviam de uma espécie de anfiteatro para os espectadores daquela cena. Esse lugar também era próximo a uma estrada, e as pessoas que ali passavam, que circulavam por ali, podiam ver sem dificuldades aqueles que estavam ali sendo crucificados. Jesus ficou exposto à vergonha pública, à desonra dos espectadores, despido, nu, condenado como um maldito, rejeitado pelas pessoas e também por Deus, como nós ainda veremos nessa noite. Mas por ora vejam que à medida em que para os romanos a crucificação era a pior e mais humilhante condenação à morte, para os judeus era um sinal de maldição. E há uma série de símbolos aqui na crucificação de Jesus que estão relacionados com o Antigo Testamento e reforçam essa ideia de condenação, de rejeição, de repúdio e até de eliminação da comunidade.
Os judeus, eles associaram a maldição da lei sobre os que eram mortos e tinham seus corpos pendurados em uma estaca, como está registrado em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Eles associaram isso com aqueles que eram crucificados pelos romanos. E é o apóstolo Paulo quem nos ajuda a entender melhor essa maldição que Jesus tomou sobre si quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 10 até o de número 13. Ouça. Paulo escreve: os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está explicando aqui para a gente é que a lei dos judeus, que tinha 623 mandamentos, era impossível de ser cumprida na íntegra, com todos esses mandamentos sendo cumpridos de forma perfeita e impecável por qualquer pessoa. E Paulo afirma que essa mesma lei assegurava que é maldito quem não persiste em praticar todas as coisas que estavam ali escritas. Então, ninguém pode pleitear inocência ou um zelo perfeito no cumprimento dos seus deveres, sejam religiosos, sejam morais, diante de Deus. Mas Cristo nos redimiu dessa maldição da lei quando ele assumiu o lugar de quem ele veio salvar ao morrer na cruz. Mesmo não tendo cometido pecado nenhum, mesmo nunca tendo cometido nenhum ato de transgressão, seja a lei de Deus ou a lei dos homens, Jesus se colocou debaixo da maldição quando ele foi crucificado, assumindo o lugar de transgressores e pecadores. E é por isso que quem reconhece a Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, quem se arrepende das suas transgressões, iniquidades e pecados, quem percebe que não pode ser justificado por meio dos seus esforços, por meio de um mérito pessoal conquistado por seus esforços, no cumprimento de quaisquer leis que sejam, divinas ou humanas, mas somente pode ser justificado por meio da fé em Cristo, essa pessoa é libertada dessa maldição. A crucificação mostra que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, na medida em que ela confirma as Escrituras Sagradas, que dizem que ele tomou sobre si as transgressões, as iniquidades e recebeu o castigo daqueles e daquelas a quem ele veio salvar. A acusação contra Jesus era que ele se intitulava ou era reconhecido como o Rei dos Judeus. E vejam quanta ironia nisso. O Messias, o Cristo, que deveria ser recebido pelo povo judeu como rei prometido nas Escrituras Sagradas, estava ali como o maior maldito de todos os tempos, crucificado. E, na verdade, vejam quanta confirmação e cumprimento das Escrituras Sagradas, como aquilo que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, que é mencionado aqui no trecho que nós lemos, dizendo que ele foi contado entre os transgressores. Apesar de Marcos dizer que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, vejam que, segundo a lei romana, o ladrão não era condenado à morte. E daí então, considerando que era Barrabás, que deveria ser crucificado naquela manhã, aquele que a multidão escolheu para ser libertado enquanto condenou Jesus à crucificação, a gente pode supor que esses dois homens crucificados com Jesus estavam ali debaixo da mesma acusação de Barrabás, que era de alta traição contra Roma e assassinato. Então, a gente vê aqui o Rei da Paz condenado à morte entre dois rebeldes.
Logo ele, sobre quem as Escrituras Sagradas dão testemunha de ser bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi crucificado como maldito. Ele, diante de quem os anjos cobriam o rosto em reverência e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, estava ali pendurado na cruz, exposto aos insultos dos que passavam, como se ele fosse um impotente. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém para a salvação e santificação daqueles que se arrependem e creem. E o escritor da carta aos Hebreus enxergou nessa crucificação do lado de fora como um chamado de Deus para o seu povo, para que seu povo rompesse definitivamente com esse mundo pecador e saísse, deixando para trás todo esse sistema de oposição a Deus, ainda que tivesse de suportar a desonra que Jesus suportou. Em Hebreus, capítulo 13, versículos 12 a 14, está escrito: Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O escritor aos Hebreus entendeu que nada nesse mundo está à altura daquilo que está reservado na eternidade para quem crê em Jesus. Por isso, então, meus irmãos e minhas irmãs, saiamos, digamos não para esse mundo e sim para Cristo e suportemos a desonra que tiver de ser suportada por causa de Jesus e do Evangelho. Essa mensagem da carta aos Hebreus deve falar profundamente a todos nós, mas especialmente aos adolescentes e jovens da nossa igreja. Nossos adolescentes e jovens são diariamente pressionados para que aceitem, assimilem e vivam conforme os critérios desse mundo, conforme esse mundo diz que eles devem viver, esse mundo depravado, em oposição e inimigo de Deus. São amigos, escola, faculdade, séries de TV, filmes, redes sociais que servem de púlpito para a pregação de um sistema contrário ao Evangelho de Cristo. E eu estou certo de que você, meu irmão, minha irmã, adolescente ou jovem, sabe bem do que eu estou falando. Então, ouçam o que o escritor aos Hebreus afirma, e não temam a desonra que este mundo tenta impor quando você se nega a pensar, falar e agir conforme aquilo que é considerado normal para este mundo, mas que é anormal aos olhos de Deus. Saiba você que é por meio da fé em Jesus que você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, um filho do reino de Deus, uma filha do reino de Deus. Eu sei que o que eu vou dizer agora é assim, clichê e tal, e eu não quero que você, adolescente ou jovem, me entenda mal, mas pela fé em Cristo, vocês são príncipes e princesas desse reino celestial. Eu não estou dizendo isso de uma forma infantilizada, não. Eu estou dizendo isso para que vocês vivam como filhos e filhas do Rei. Que vocês olhem para Jesus, aquele que suportou a desonra atribuída a ele, ainda que ele fosse a pessoa mais honrada do mundo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, minha irmã, adolescente ou jovem, saiba que Jesus suportou a coroa de espinhos que você merecia, para que você pudesse receber a coroa de glória que ele, Jesus, merecia. Jesus suportou a coroa de espinhos que deveria ter sido colocada sobre a sua cabeça, para que você pudesse receber a coroa de glória a que Jesus era digno. E a você, adolescente ou jovem, que ainda não está certo da sua condição diante de Deus, eu digo que o meu desejo mais profundo é que você se arrependa e creia em Jesus Cristo. Que você o receba como Salvador e Senhor da sua vida.
que você se arrependa, confesse os seus pecados e creia. O meu desejo é que nós um dia estejamos diante do trono de Deus e que nesse dia a gente faça como aqueles descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, que tiraram de sobre suas cabeças as coroas de ouro que tinham recebido e as lançaram aos pés de Jesus, diante do trono dele, em reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, por isso a ele seja toda a glória, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Mas o Evangelho de Marcos continua e nos mostra que Jesus é o verdadeiro, é o Cristo e o verdadeiro Filho de Deus por meio da morte a que ele foi submetido. Vejam isso comigo aí nos versículos 33 a 38, que nos diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixam-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. A escuridão, as trevas que prevaleceram quando o sol deveria estar brilhando na sua intensidade máxima, ilustra o momento em que Deus Pai virou seu rosto em sinal de desprezo e desprazer contra Jesus, seu Filho unigênito, pregado naquela cruz. No Antigo Testamento, essa escuridão está relacionada à ira e ao juízo de Deus. E nesse caso foi tão evidente e espetacular porque era o Cristo que estava ali na cruz, recebendo a condenação de muitos pelos quais ele veio dar a sua vida. O clamor de Jesus em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é a menção do Salmo 22, no versículo 1, mostrando o cumprimento, mais uma vez, das Escrituras, agora na morte de Jesus. Ainda que o inferno tenha subido à cruz, ou Cristo tenha descido ao inferno enquanto esteve ali crucificado, ele não deixou de orar e clamar a Deus, conforme as Escrituras Sagradas. Foi quando alguém correu para embeber uma esponja em um vinho azedo e dar de beber a Jesus, na intenção de que ele ficasse desperto, acordado, enquanto estaria ali esperando o tal socorro de quem essas pessoas entenderam tratar-se de Elias e não Eloi, como Jesus tinha dito. Isso porque acreditava-se que Elias viria em socorro daqueles aflitos que clamassem, mas, neste caso, Eloi, que é Deus, e foi a quem Jesus clamou, não veio em socorro dele, porque o havia condenado e abandonado. E mesmo depois de todo o sofrimento, espancamento, tortura e 6 horas em agonia na cruz, Jesus ainda teve forças para dar um alto brado, expirar e morrer, entregando-se à morte, ao invés de ser tragado por ela. A morte de Jesus foi tão impressionante que o oficial romano, acostumado com a morte, fosse por ele ter visto tantos morrerem nas batalhas, ou então nas crucificações que ele comandou, viu algo diferente de tudo o que ele tinha visto até então. As trevas sobre aquele lugar ao longo de 3 horas e Jesus apegado à cruz, clamando a Deus, foram imagens marcantes para ele. Daí então, pela graça de Deus, esse centurião disse: realmente este homem era o Filho de Deus. E Marcos aqui, ele destaca um não-judeu
que estava ali como comandante do pelotão responsável pela flagelação, humilhação e crucificação de Jesus, confirmando verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Daí então eu pergunto a você que ainda não reconheceu isso, o que ainda lhe falta, meu amigo, minha amiga? Talvez você queira um Cristo do seu modo, que faça o que você acha que é necessário para que você creia. Mas, meu amigo, minha amiga, se você não crer nesse crucificado, que aqui está exposto nas Escrituras, você não vai crer em mais nada. Um milagre maior do que Jesus descer da cruz, como aquele exigido pelos descrentes aqui, ocorreu quando ele se levantou dos mortos e ressuscitou. E mesmo assim essas pessoas continuaram descrentes. Você deve saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você deve saber que a mensagem da cruz, ela pode ser escândalo para uns, ela pode ser loucura para outros, mas ela é o poder de Deus para a salvação. Por isso, creia no crucificado, olhe para a cruz, se arrependa dos seus pecados e renda-se diante dele. Reconheça que ele é o Cristo, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E agora eu quero falar à igreja e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele foi abandonado por Deus enquanto esteve na cruz para que você, que nele crê, nunca fosse abandonado por Deus, para que você, que nele crê, nunca fosse abandonada por Deus. E nem sequer tivesse motivos para se sentir assim. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, tomou a promessa de Deus a Israel no Antigo Testamento e aplicou àqueles e aquelas que creem em Cristo. E ele assegurou o seguinte: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus não deixará você entregue à sua própria sorte. Nunca, jamais Deus fará uma coisa dessas. Deus nunca deixará você perecer, nem se perder. Deus nunca largará a sua mão para deixar você ser levado, você ser levada pelas ondas das tribulações, das incertezas dessa vida, das perseguições, que quaisquer que sejam que você sofra por causa do Evangelho. Deus nunca soltará a sua mão e o entregará e a entregará ou passará você para mãos estranhas. Nunca, jamais, e eu digo isso com toda a certeza, porque é impossível que Deus minta e Ele nos garantiu isso. Então, meu irmão, minha irmã, creia, confie que até nos momentos mais difíceis você não estará só, não estará abandonado, não estará abandonada, nunca, jamais Deus vai te abandonar. Jesus era o Santo, o Senhor dos exércitos, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas naquele momento ali na cruz, ele estava tomando o lugar de cada pecador que ele veio substituir na condenação dos seus pecados, pelos seus pecados. Jesus estava ali, no lugar de cada pecadora que ele veio salvar e que estava condenada à morte, morte eterna, por causa das suas transgressões e pecados. E como Deus bendito para todos sempre, ele podia ter descido daquela cruz, mas como o substituto no lugar de pecadores, ele tinha de permanecer ali. E isso porque todo pecador é um impotente. Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Todos nós, se quisermos ser livres da maldição e da condenação à morte eterna, nós devemos reconhecer a Jesus como único, suficiente e definitivo Salvador. Jesus não estava crucificado por causa dos pecados dele, e sim
por causa dos pecados de outros. Jesus não precisava salvar a si mesmo. Ele foi crucificado para que pudesse salvar outros. Jesus não estava crucificado por causa dos pecados cometidos por ele, e sim por causa dos pecados cometidos pelos muitos a quem ele veio salvar. Jesus, ele não precisava salvar a si mesmo. Ele estava ali crucificado para que pudesse salvar muitos, pelos quais ele veio entregar a sua vida. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. O Rei crucificado é verdadeiramente o Filho de Deus. Vejam que Marcos conta para a gente um detalhe no versículo 38, quando ele afirma que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E daí você pode pensar comigo qual é a importância disso. Por que Marcos fez questão de registrar esse fato, ainda que brevemente? Vejam que desde quando Adão e Eva foram expulsos do Éden por causa dos seus pecados, uma barreira foi levantada, imposta, promovendo o devido distanciamento entre Deus e a humanidade pecadora. Somente alguém perfeito, santo, justo e consagrado poderia se achegar a Deus. Mas isso sempre foi impossível para qualquer homem ou mulher nascido em pecado, em depravação total. Essa separação entre Deus e a humanidade pecadora era evidente até mesmo em Israel, porque entre o povo mais consagrado de todos da terra, apenas o homem mais consagrado entre todos os israelitas era autorizado a entrar uma só vez no ano no lugar mais consagrado da terra, chamado de Santíssimo Lugar, dentro do templo, em Jerusalém. Mas o sumo sacerdote só entrava no Santíssimo Lugar uma vez ao ano e só depois de oferecer sacrifícios pelos seus pecados e os pecados de toda a nação israelita. O Santíssimo Lugar, ou também chamado Santo dos Santos, era considerado o assento de Deus, o trono de Deus entre o seu povo nesta terra. E esse lugar especialíssimo era restrito e separado do santuário por uma cortina espessa e pesada, e essa cortina era esse tal véu que Marcos menciona, esse véu do santuário. Mas quando Jesus morreu, essa cortina, esse tal véu, foi rasgado de alto a baixo de modo sobrenatural, indicando que tal ação foi promovida por Deus, de alto a baixo, e não pela humanidade, de baixo para o alto. Esse evento ilustrou que o último e definitivo sacrifício para que alguém pudesse se aproximar de Deus, livre dos seus pecados, foi oferecido por Jesus quando ele entregou a sua vida na cruz. E é o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, quem explica para a gente o significado disso. Lá está registrado, a partir do versículo 19. Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, se você crê em Jesus, se você o reconhece como um único sacrifício aceitável a Deus em favor dos seus pecados, então você é perdoado, você é perdoado. Você pode ter plena confiança para entrar nesse lugar santíssimo, que não é mais físico, que não mais está num templo, mas é espiritual, por meio da fé em Cristo, por meio do sacrifício de Cristo.
Você pode desfrutar da comunhão íntima e pessoal com Deus Pai, com plena convicção de fé e o seu coração purificado de uma consciência culpada. Então, que você agradeça ao Espírito Santo, que nos concede essa plena convicção e nos dá a paz que excede todo entendimento, confirmando que somos, por meio da fé em Jesus, filhos e filhas de Deus. E isso tudo porque o Rei crucificado é verdadeiramente o Filho de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite e mais uma oportunidade que tivemos de meditar na Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo possa convencer pessoas do juízo e da justiça que há no Evangelho, que essas pessoas se rendam diante do crucificado, que a mensagem da cruz se torne clara para essas pessoas, Senhor, e que elas ouçam o convite do Evangelho ao arrependimento e à fé única e exclusivamente em Jesus. Enquanto aqueles que em Ti creem, Senhor, que nós sejamos fortalecidos na fé, que nós olhemos para o sacrifício de Jesus, tão caro, ó Deus, tão custoso, Ele que tomou sobre si as nossas transgressões, iniquidades e pecados, para que pudéssemos ser livres do poder do pecado, da condenação eterna, a morte, perdoados, livres, libertos. Ó Deus, então tendo uma consciência livre de toda culpa e condenação, Senhor. Não por causa de algo que tivéssemos feito, não por causa de algo da nossa natureza, mas pela Tua imensa graça, misericórdia e amor. Deus eterno e todo-poderoso, ajuda-nos, fortalece-nos na fé, na convivência com esse mundo que jaz no maligno. Ó Deus, assim como eu te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, por aqueles tantos crentes em tantas regiões desse mundo que sofrem duríssimas perseguições porque creem no Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, que eles, como nós, sejamos testemunhas vivas, que nós saiamos, que nós deixemos esse mundo para trás e vivamos de forma digna do Teu Evangelho, honrando e glorificando o Teu nome entre os homens, entre a sociedade, Senhor. Nós pedimos isso e fortalece-nos para que possamos suportar aquilo que for necessário, a vergonha que for exigida de nós, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Nós pedimos isso por Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa noite e uma boa semana. E até a semana que vem, se Deus assim nos conceder a sua bondade, de estarmos juntos.